E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole, hoje para falar desse romance aqui, o Sweet Tóquio, da Giovanna Madalosso, que saiu em 2020 pela Todavia. Da autora, eu já li o livro de contos A Teta Racional e também o romance Tudo Pode Ser Roubado, que também saiu pela Todavia. Eu fiz as duas resenhas lá no blog, as resenhas desses dois livros, e vou deixar os dois links aqui na descrição do vídeo para, se você quiser, então, ler depois as resenhas, fique bem à vontade. Mas antes de falar um pouquinho do livro, vou pedir para vocês, o de sempre, se inscreverem no canal se não forem inscritos, para ativar as notificações, curtir o vídeo e compartilhar com os amigos, beleza? Desculpe aqui o cenário, sempre gravo na biblioteca da minha casa, mas eu estou em viagem, estou gravando esse vídeo nas minhas férias, e acho que ele vai ao ar só lá para janeiro ou fevereiro. Então estou improvisando aqui, tá bom? Até a luminosidade está um pouco diferente também, então peço desculpas. Esse livro aqui, gente, é muito fluido, a narrativa é muito fluida. Eu li em duas pegadas, foi rapidinho, dá para ler assim muito rápido. Isso não quer dizer que o livro seja fraco ou seja ruim, na verdade uma potencialidade, né? Porque ele nos joga para essa leitura e consegue, com a sua fluidez, nos manter muito atentos. Se no romance anterior havia roubos, nesse há o rapto de uma criança. Trata-se da história de uma babá que rouba a criança da qual ela cuidava, de uma família lá do seu emprego. Esse é o mote da narrativa e a partir daí a gente vai ver a roda girando. Nós temos aqui duas narradoras que vão se alternando nos capítulos, né? Apresentando então de maneira, num feedback, a sua vida ou as suas relações, os fatos que aconteceram que levaram essas duas personagens até esse momento, os desdobramentos então desse ato inicial. Uma delas é a Maju, que é a babá da Cora, e a outra é a Fernanda, que é a mãe da Cora. Então essas duas mulheres serão as narradoras dessas 200 e tantas páginas que vamos acompanhar pela frente. A partir da apresentação inicial, dessa apresentação que é feita, que eu acabei de fazer também aqui, é natural que a gente simpatize com a mãe e não simpatize com a babá. Afinal de contas, ela se torna uma criminosa, porque é um sequestro de menores. Porém, quando a gente começa a ler o livro, nos seus primeiros capítulos, o jogo se inverte completamente. A gente tende a ficar muito do lado da Maju e entender inúmeras questões que nos são apresentadas. Já a Fernanda, a gente começa a ter uma certa antipatia pela relação que ela tem com a filha, pela relação que ela tem com o mundo. Então o jogo se inverte logo nas primeiras páginas. Entretanto, essas personagens são muito profundas. Elas são muito mais complexas do que a gente imagina. Elas são muito além do que a classificação maniqueísta de boas ou más. Elas têm uma profundidade muito grande, elas têm atitudes que a gente pode considerar boas e atitude que a gente pode considerar más, né? Então a autora traz essas personagens numa complexidade, num nível positivo muito bom. Isso faz bem a narrativa, é agradável, porque dá muita verossimilhança à história. Nesses primeiros capítulos a gente vê a história da Maju, que é do interior do Paraná, assim como eu sou de Maringá, moro em Maringá, e ela é de Mandaguaçu. Olha que coincidência, Mandaguaçu é bem colada à cidade de Maringá, e eu trabalhei por 3 anos como professor em uma escola em Mandaguaçu, e a personagem é de Mandaguaçu, foi embora para São Paulo muito cedo para trabalhar. E a Fernanda é de uma classe média alta, uma classe alta, ela dá pouca atenção à filha, ela tem uma relação fria com o marido e ela se envolve muito com o trabalho. Então ela quer ter uma carreira de sucesso, ela se envolve muito com o trabalho e acaba deixando para trás essa relação familiar, né? Imagino que não seja fácil mesmo manter um nível alto em todas essas esferas. Mas o jeito que a narrativa nos apresenta no início, realmente a gente acaba se antipatizando um pouquinho com a Fernanda e
por incrível que pareça, pelo menos aconteceu comigo, se você que está vendo esse vídeo leu também o livro, me fala, eu acabei simpatizando muito com a Maju. Não sei se pela condição social dela, não sei se pela vir de uma cidade que eu conheço, mas eu tive essa impressão. É claro, depois a gente vai pensar de uma maneira mais racional e vai dizer, olha, ela é uma criminosa, ela é uma sequestradora. Mas a coisa é muito, como eu disse, é muito mais profunda do que simplesmente rotular as personagens e colocá-las em caixinhas, porque elas são muito mais profundas do que isso. O que mais faz a gente antipatizar com a Fernanda é que ela esnoba as pessoas menores do que ela tem um ar de superioridade, de olha como eu sou... Embora ela não diga isso com as palavras, ela na postura dela, ela tem muito isso, sabe? E sobretudo como ela age de maneira escravocrata na sua relação com os empregados, sobretudo com a Maju. A Maju, ela aumenta o salário da Maju, mas a Maju ela tem que ficar morando na casa dela durante praticamente o mês todo. Ela tem só a cada 15 dias uma visita íntima, como se ela fosse uma prisioneira na sua própria casa para tentar engravidar do marido. Então, para mim, isso o que me faz antipatizar bastante com a Fernanda, embora ela tenha hábitos e conhecimentos e coisas interessantes que eu acho interessantes em algumas pessoas, mas ela age como toda a classe alta ou a classe média alta, ela age com as pessoas menores. Isso é uma herança da escravidão. Então, essas pessoas, depois que a escravidão acabou, elas simplesmente transferem a postura escravocrata para com os seus empregados. Isso está entranhado no Brasil de uma maneira difícil até de mensurar. É muito, muito profundo e uma coisa com a qual eu não posso jamais concordar. Então, é por isso que de maneira inicial eu antipatizo com ela. Mas a partir daí a gente vai vendo cada coisa interessante na vida da Fernanda e realmente a gente vai vendo que ela não é um monstro. Que ela tem comportamentos que a gente pode julgar muito ruins, mas tem outras coisas muito boas. Eu não vou ficar adiantando, porque senão pode estragar a leitura. E a Maju, ela tem uma vida bem sofrida, né? Não tão sofrida, mas uma vida de praticamente uma espécie de cegueira social, sabe? Quando a pessoa não é vista, ela simplesmente faz parte desse mar branco que são as babás, que estão ali para cuidar dos filhos dos ricos. Ela, enquanto indivíduo, ela não existe. E ela tem sonho de ser mãe, não deu certo com o Lauro, que era a pessoa com quem ela morava, e ela quer manter esse sonho de ser mãe. Já a Fernanda é mãe, não se esforça, não parece querer de nenhuma maneira se esforçar para ser mãe, para cuidar da filha, tanto que ela paga um salário até alto para Maju, e a relação dela tá fria com o marido, e ela descobre então na Yara, uma outra mulher, um outro lado dela. Ela descobre uma paixão torda, ela se envolve com essa mulher e se redescobre para o mundo. Então, como lidar com todas essas questões também não é uma coisa fácil. A Maju então, ela foge pro interior planejando uma nova vida com a sua filha, a filha que ela rouba, né? Na viagem de ônibus que elas têm um monte de percalços, um monte de problemas que a Maju não previa, que ela tem que enfrentar. E a Fernanda só se dá conta do desaparecimento da filha muito tempo depois, quando a Cora e a Maju já estão muito longe, muito, muito longe mesmo. Então o que a gente pode dizer aqui é que no romance há uma multiplicidade de temas que são tratados, mesmo alguns de maneira um pouco mais visível, outras de maneira um pouco mais rápida, mais sucinta, né? A maternidade está aí, bem falada, fim de relacionamentos, redescobertas, traumas, invisibilidade social, diferenças de classe, isso é muito nítido e muito acentuado, decepções, etc. E a gente vê isso a partir de duas mulheres, a partir de duas narradoras muito bem construídas, com vocabulário próprio, com visão de mundo muito própria, de mundos que são muito diferentes, e também a gente vê o modo como elas se mostram afetivas com as pessoas ao redor delas. É basicamente
é disso que se trata o livro Sweet Tokyo, e o título eu não vou adiantar, eu vou deixar para que vocês então leiam e descubram por si mesmos por que esse título, e vocês vão entender a sacada quando vocês chegarem nessa parte, beleza? E aí, você já leu algum livro da Giovanna Madalosso? Se leu, escreva nos comentários. Já leu aqui o Sweet Tokyo? Se já leu, escreva aí nos comentários o que você achou, beleza? Fique por aqui, um abraço e até a próxima!